Fala, gente, tudo bom? Estamos aqui novamente em mais um episódio do Nem Tudo é Política. E aí, dessa vez, estamos trazendo um convidado especial pra gente, né? Professor. Já já ele vai se apresentar um pouco, mas queria desejar aqui, para quem está chegando, para quem está entrando agora na nossa live, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E aí, manda para teu amigo, tua amiga, teu boizinho, tua boizinha, amanhã é dia dos namorados. Então vamos embora falar um pouco de política antes de entrar nesse clima do Dia dos Namorados. Mas a gente está aqui para falar nem só de política, mas também de política. Então, passar aqui para o nosso convidado, o professor Tiago. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Caio. Obrigado aqui aos ouvintes. É um prazer estar aqui no podcast Nem Tudo é Política. Véspera do Dia dos Namorados, dia 11 de junho de 2025. Trazendo aqui um pouco minha opinião, um pouco minha análise sobre o cenário político atual. Vamos embora. E a gente vai também falar aqui de política, vamos falar de cenário nacional, local, municipal e tudo mais. Mas, antes de tudo, falar um pouco para as pessoas quem é o professor Tiago, na pessoa física mesmo, sabe? Sem ser eu falei professor Tiago, mas sem ser o professor. Quem é Tiago Modenese? Então, falei certo? Falou certíssimo. Tiago Modenese. Eu tenho 50 anos de idade, eu sou professor, moro em Pernambuco desde 1991, então já sou pernambucano, inclusive cidadão jaboatonense, né, por título concedido pelo vereador Daniel Alves, pai do Diego, político, né, embora nunca tenha sido candidato, mas eu presido o Partido Comunista do Brasil na cidade de Jaboatão dos Guararapes e sou membro da executiva estadual do partido, aqui em Pernambuco, da comissão política estadual do partido aqui em Pernambuco. Sou editor de quadrinhos, professor, como eu já disse, apaixonado por cinema, por música, né? Um pai muito apegado ao filho, um analista do quadro político aqui local, fiz movimento estudantil, secundarista, universitário, milito na minha cidade, Jaboatão dos Guararapes também, desde 1991, passando ali por todas as esferas de disputa, organizando chapa de vereador. Estudei em Jaboatão ensino médio, acabei meu ensino fundamental, ensino médio, sou professor concursado do estado de Pernambuco, professor visitante da Universidade Federal de Pernambuco, licenciado em História, pedagogo e bacharel em Direito, doutor em Educação. E esse sou eu. currículo um pouco pequeno que o senhor tem. Mas aí, professor, para a gente entrar nesse tema e começar a falar daquilo que a gente se propôs a conversar aqui, eu acho que antes de tudo, falar um pouco sobre do cenário nacional político que vem acontecendo. Estamos tendo aí, né, ao longo dos dias, tivemos ontem um depoimento do ex-presidente lá no STF, Jair Bolsonaro. Queria que o senhor falasse um pouco sua visão política sobre esse cenário que está acontecendo, desse momento novo que eu digo assim, um ex-presidente está ali no STF, sentado no banco dos réus, depondo, para o Brasil inteiro, né, tá vendo, e me pareceu ali até que, como sempre, né, não levando muito a sério, fazendo piada, né, enfim, que o senhor comentasse esse novo cenário que está acontecendo. Caio, a gente só pode estar aqui hoje porque, ainda bem, a tentativa de golpe de Estado procedida e coordenada pelo ex-presidente Bolsonaro deu errado. Porque se ela tivesse dado certo, ele não estaria no banco dos réus. Porque as instituições, o executivo passaria a ser ele e o legislativo e o judiciário sofreriam intervenção como sofreram nos 21 anos de ditadura militar que o Brasil viveu. Então ali o que está sendo julgado é uma quadrilha organizada que tentou quebrar o Estado democrático de direito brasileiro. E a maneira que o Bolsonaro se comporta no depoimento, não só ele, como o general Heleno também e outros, é uma afronta até a sua base de apoio. Mas é porque a base de apoio do Bolsonaro ela não conseguiu interpretar o que ele pensa mesmo, né? O Bolsonaro defende uma política de todos contra todos. Então ele é na lógica de farinha pouco, meu pirão primeiro. E ali ele entrou num roteiro de se salvar, num roteiro de tentar ali criar uma situação meio acovardado, inclusive, que na brincadeira de ontem, com o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que se o ministro não acertava ser vice dele, que inclusive ao vivo declinou,
E ele vai se desmoralizando até com a base dele. Bolsonaro, no próprio depoimento, chega a dizer que ele é passado, que a próxima eleição não passa por ele, demonstrando o momento que ele vive. O que foi levantado, a robustez das provas, os depoimentos, eu sou daqueles que acham que daqui para outubro Bolsonaro está na cadeia. Mas isso não desarma esse clima conflagrado que vive o Brasil, né? O Lula se elegeu por uma diferença muito pequena, mas que é um resultado, por mais que contraditório que pareça, mas não é contraditório, é um resultado maiúsculo, porque o Lula disputava contra um presidente no mandato, usando a máquina à exaustão. Veja os vários episódios, o episódio da Bolsa Uber, dado pelo governo Bolsonaro no final ali da campanha, da tentativa de desmonte e dos ônibus que estavam indo votar no dia da eleição. Então, o governo Bolsonaro ele exercitou ao máximo a pressão para tentar ganhar a eleição e perdeu a eleição. Então, esse cenário transforma a vitória numa vitória maiúscula pela dificuldade que tinha, mas entrega um Brasil profundamente dividido. É um Brasil em que a diferença entre Lula e Bolsonaro do primeiro turno para o segundo diminuiu. E olha que Lula juntou do Almoedo, então presidente do Partido Novo, ao PSOL, PSTU, entendeu? Juntou tudo o que tinha, Fernando Henrique Cardoso, tudo o que tinha de democrático, de progressista, né, de direita, de centro e de esquerda, juntou no Lula, e ele quase perde a eleição. Mas nessa conjuntura muito difícil. Com essa divisão, o que a gente estava acostumado? A gente estava acostumado, quando passa a eleição, ter uma certa trégua. Mas essa nova realidade que vive o Brasil e vive o mundo também, de uma extrema-direita radicalizada, agudizada, ela não permite isso. Então, quando fecha o palanque, você não tem trégua em nenhum momento. Você tem ali 30 e poucos por cento do eleitorado, quase 40%, que é crítico o tempo inteiro. Veja, Caio, o Brasil vive uma das suas melhores situações econômicas. Desemprego baixo, né? PIB alto, como já não se via há muito tempo no Brasil, retomada da indústria. O Brasil estava num processo de desindustrialização, mas isso não tem repercussão, não tem rebatimento na grande maioria da população. Então é uma crise que vive, embora é importante dizer para quem está nos ouvindo que não é uma crise que vive só o Brasil. Você pega os presidentes das 10 maiores nações, a única bem avaliada é a do México, a Cláudia Sheinbaum. Existe um fenômeno, que é esse fenômeno do neoliberalismo atrelado a essa nova ultradireita, que coloca o Estado, essa figura do Estado, da instituição, estrito sensu, em xeque. E quem está nela fica ali com a impressão de ser o representante disso. Perfeito. Veja, o senhor falou do cenário atual do governo federal, trazendo aí que o desemprego está caindo, o PIB crescendo, mas o que a gente vê, a sensação que a gente sente, que as pessoas sentem, é que a realidade não está aparecendo essa. Por exemplo, as coisas estão mais caras. Como é que o senhor acha que a realidade não reflete na prática de vivência da sociedade? Primeiro, eu acho que isso reflete o cenário internacional. E, assim, o grosso das pessoas não acompanha isso. Então, o grosso das pessoas não entende que o preço do café não é um problema brasileiro, é um problema mundial. O café está mais alto em todos os lugares que produzem café. Na Colômbia, no Vietnã, no Brasil, nos grandes mercados produtores de café. E acho que também isso recuou. A gente que eu digo a grande mídia, soube dizer que tinha subido o preço do feijão, tinha subido o preço do ovo. Se você faz feira como eu faço, deve ter percebido que o ovo baixou, que o feijão baixou, que o arroz baixou. Agora, isso leva um tempo para sentir o impacto. As pessoas estão muito nesse impacto de que subiu e não estão no impacto de que está baixando. É verdade que no mundo todo, não é no Brasil, houve um processo de piora da qualidade de vida, da pandemia para cá. Houve um aumento de uma certa desesperança que reflete no fortalecimento da ultradireita, nesse discurso mais radicalizado, que é uma característica do neoliberalismo. Então, eu acho que no Brasil o que a gente está vendo
É uma dificuldade, você está correto, disso chegar na ponta, nas pessoas. Mas isso existe. Né? Quando você conversa com as pessoas entendem. Agora, acho também que o governo federal comunica mal. E eu tenho essa impressão, que o governo federal comunica mal. Ele tem lutado para melhorar isso. Veja, esse governo do Lula, que é o terceiro governo, ele é muito melhor e entrega muito mais do que o segundo e do que o primeiro. Se você observar a quantidade de programas sociais, Pé de Meia, Conecta, outras coisas que o governo está produzindo, várias outras coisas na área de ciência, tecnologia, esporte, cultura, né? Programa agora para os caminhoneiros que ele está fazendo. Isso precisa chegar na ponta. Só que a ponta inclui a população e inclui as redes sociais. E as redes sociais estão dominadas e vivem uma conflagração. É muito difícil disputar as redes sociais. A esquerda, no Brasil e no mundo, ainda não conseguiu vencer o algoritmo, porque o algoritmo ele é projetado de maneira reativa, ele é projetado pelo caos, pela ideia de você colocar opinião pela negativa e não pela positiva. Então não é fácil romper esse ciclo. Hein? Pois é. E aí a gente vai entrar nessas questões aí de redes sociais e como direita e esquerda está enxergando esse campo que, na minha visão, eu acho que a direita entendeu como se joga nas redes sociais. Mas a gente vai chegar lá. Começamos aqui falando do depoimento do ex-presidente no STF, e aí o senhor falou de democracia. E aí a pergunta que eu faço é, o Brasil hoje o Brasil é uma democracia, ou podemos dizer que é uma democracia meio bamba, meio de fachada? Sem dúvida, o Brasil é uma democracia. Porque tem que ser uma democracia para resistir a tudo que a gente passou. A gente passou a várias tentativas de golpe. Bolsonaro, nos 4 anos, Caio, que passou no governo, ele passou os 4 anos ameaçando dar um golpe. Lembra da frase do filho dele, que bastava um soldado e um jipe para dar um golpe. Um jipe para dar um golpe no STF. E outras pérolas. Então a gente viu que os sistemas de freio e contrapesos, ele resiste, que é a ideia de você ter um Estado com um judiciário, um legislativo e um executivo fortes, né? A ideia de 3 poderes fortes é fundamental para a democracia. Isso está consagrado, não é em nenhuma Constituição comunista, isso está consagrado na Constituição dos Estados Unidos, replicada praticamente para todos os países da América, e no nosso caso, que tivemos 7 constituições, tendo com força maior essa de 88. Então, eu acho que nós somos uma democracia. Acho que o processo eleitoral refletiu isso, mostrou o quanto a nossa democracia é forte. Agora, é parte da política da extrema-direita botar pressão na democracia. Trump está fazendo isso. Ele bota pressão, bota, recua, para ver se quebra alguns marcos democráticos. Isso, Caio, é de todos os presidentes de ultradireita. Eles assumem o poder e começam uma movimentação para desmontar as instituições. É assim com Netanyahu em Israel, é assim com Viktor Orbán na Hungria, em que ele tenta ali o tempo inteiro, no caso da Hungria, ele desmontou o judiciário, o sistema eleitoral, então fica ali uma democracia de pé quebrado. Perfeito. E nessa nossa confusão, né, política mesmo, que o Brasil vive hoje, de ataque às instituições, ataque à democracia, o senhor acha, na sua visão, o Brasil ele tem um projeto de nação ou ele apenas gerencia a crise que vai acontecer? A crise agora é política, a gente gerencia. A crise agora é contra as instituições, a gente gerencia. Ou ele tem um projeto mesmo de nação? Eu acho que as forças progressistas do Brasil têm um projeto de nação. A extrema-direita, não. Acho que a gente viveu, durante o período pós-ditadura militar, governo Tancredo, que veio a falecer, Sarney, Itamar, Collor, Fernando Henrique, Lula, né, Dilma. Até ali a gente teve um processo com seus sobressaltos, o período neoliberal ali de Collor e Fernando Henrique, mas você tinha ali a ideia de uma nação, de um processo civilizacional sendo construído. O bolsonarismo não trabalha com essa categoria. Então, você falou, inclusive, uma coisa importante ali atrás, dessa questão de direita. Eu gosto muito de separar. Para mim, uma coisa é a direita, outra coisa é a extrema-direita. E acho que um dos maiores prejudicados pela extrema-direita é a direita,
Eu escrevi um artigo recentemente sobre isso na eleição argentina, em que a capital de Buenos Aires, que equivale lá a Brasília, um distrito federal, foi tomada da direita pela extrema-direita que não quis fazer aliança com o aliado. Porque a extrema-direita, Caio, ela não trabalha com a categoria de aliança. Ela trabalha com a categoria de submissão, de absorção. Ela absorve. Veja o que o PL e Bolsonaro fizeram com o PSDB, com a União Brasil, com um pedaço do PSD. Não são aliados, ele absorveu. O PSDB é um partido histórico, um partido que fez parte do processo de redemocratização do Brasil. E vai acabar, né? Morrendo. Fruto dos erros políticos do PSDB, mas porque o PSDB se rendeu à extrema-direita. Saiu de uma eleição que quase ganhou a eleição com a Aécio, e aí entrou nessa vibe de questionar a eleição e tal, está aí destruído. Então, a extrema-direita ela é vítima também desse processo, né? Aliás, ela é algoz desse processo e está atingindo a direita. E a direita não se apercebe. Macri, agora lá na Argentina, o primo dele é o prefeito de Buenos Aires, não percebe que ele está sendo engolido pela extrema-direita. Os deputados dele, a candidata a presidente dele, a Patrícia Bullrich, já é do governo do Milei desde o primeiro dia. Então ele vai sendo ali dizimado, que é o que está acontecendo com a direita brasileira. O Brasil precisa de uma direita, mas precisa de uma direita civilizada, de uma direita democrática. Tiago, é possível ter uma direita democrática? É sim, é necessário. O que não é bom, nem para o Brasil e nem para o mundo, é uma extrema-direita, porque a extrema-direita ela atua, como eu disse aqui no começo, na lógica da guerra de todos contra todos. Então ela opera o tempo inteiro, por exemplo, na Europa, contra os imigrantes. No Brasil, o discurso, no Brasil e na América Latina, o discurso é contra a corrupção, contra os gays, contra os quilombolas, é sempre na busca de um inimigo. E isso, para a democracia, é muito ruim. A extrema-direita trabalha contra a democracia. Veja, eu tenho até um amigo, um amigo nosso, Carlos Leitão, que ele estava... Uma vez eu fiz uma postagem, ele ligou para mim e disse, deixa eu lhe dizer, porque você fala assim, a direita como se fosse E aí tivemos, na verdade, né, o próprio vice-presidente hoje da República foi um derrotado nas eleições pelo presidente Lula e hoje está aí o vice-presidente, né, demonstrando que a direita sempre aceitou as derrotas, a gente sempre reconheceu as derrotas. Mas veja, a gente tem hoje as polarizações, né? O senhor falou aí da extrema-direita, do risco. E hoje você tem a extrema-direita usando também a extrema-esquerda, assim, não da mesma política aplicada, mas não seria também o mesmo viés, sendo que da outra extremidade, a extrema-esquerda? Veja, eu não enxergo muito uma extrema-esquerda no Brasil. Hoje, quem cumpre esse papel de extrema-esquerda com muita pouca capilaridade é um ou outro youtuber radicalizadozinho, que fala para uma bolha. Né? PCO ali, né? Nem o PCO, não tem nem audiência. Né? Um ou outro aí que tem canal de YouTube, que cumpre esse papelzinho e acaba jogando muito mais, gasta 70% do tempo batendo no governo federal, ao invés de criticar o verdadeiro inimigo que é o bolsonarismo. Eu enxergo, por exemplo, que o PSOL não é uma extrema esquerda mais. O PSOL, inclusive, está encolhendo. Sinaliza perda de parlamentares, vai enfrentar uma eleição muito difícil, porque não existe espaço para um partido como o PSOL com o PT muito forte, com o PT no governo. O PSOL sente isso, na minha opinião, entende? Então eu não vejo isso, eu não vejo representatividade de massa, de povo, de eleitor nos partidos hoje que ocupariam esse campo. Uma parte nem legal e os que são legais, como PCB, UP, PCO, não tem nem deputado, nem vereador, não tem nada. Então não jogam papel nem na política institucional e nem na política de movimento social, é muito marginal. Fazem uma crítica muito marginal, né? São importantes, se somam às outras forças para defender a democracia, mas se jogarem o papel de ficar atacando pedra no governo Lula, é muito ruim. Mas, Tiago, você está dizendo que não pode criticar o governo? Não, eu acho que o papel dos movimentos sociais é cobrar do governo. Só tem que tomar o cuidado para não jogar, como diz aquele ditado popular, a água suja com o menino fora. Tem que diferenciar
a defesa do governo enquanto a defesa da democracia, enquanto a defesa de um governo que representa uma coalizão de forças para impedir a volta da extrema-direita ao poder. Não há hoje na mesa uma alternativa ao Lula. Não tem na mesa hoje uma alternativa ao Lula. Que você diz, não, isso aqui tem grande chance de ganhar a eleição. Quem tem grande chance de conduzir esse campo, entendendo um campo muito amplo, que precisa ser, é o presidente Lula, que iria para o desafio de um 4º mandato, e é algo necessário e importante para o Brasil, na minha opinião. Pois é. E aí, falando de Lula, a gente vai entrar aqui exatamente nisso. Na sua visão, Lula é candidato à reeleição? Candidatíssimo. Acho que o presidente Lula é candidato. Acho que a gente está vivendo um momento de pesquisa em excesso. Há uma pesquisice, né? Todo dia uma pesquisa. Acho que algumas pesquisas capturam a realidade e outras não. Acho que a gente precisa de mais pesquisa qualitativa, né? É verdade que o governo vive um momento difícil na opinião pública. Não é porque as pesquisas mostram, mas é porque o que você sente, o que eu sinto, né? O que as pessoas sentem. Mas é preciso que se diga que hoje nem todo mundo mais responde pesquisa. Você tem ali duas partes muito engajadas do país, uma à esquerda e outra à direita, e tem uma parte do eleitorado que não está muito nessa vibe de responder pesquisa, etc. e tal. Acho que o presidente Lula é o melhor nome, acho que ele já é candidato, acho que a candidatura dele é uma necessidade histórica e política, e ele entende assim. Ele não entende como um sacrifício, né? E acho que ele vai para esse desafio, junto com todos nós, enfrentar um candidato da extrema-direita, né? Que não será Bolsonaro, que pode ser o filho dele que está nos Estados Unidos, pode ser a Michelle, pode ser o Tarcísio, que é um candidato um pouco mais ao centro, mas eu não acredito que seja o Tarcísio, e eu acho que esse é o momento, inclusive, que o Brasil pode assistir uma divisão entre o bolsonarismo, né, os bolsonaros, estrito sensu, e a direita. A gente pode assistir isso. Não é simples esse campo todo e unido. E o bolsonarismo, né, é uma coisa, esse fenômeno de extrema-direita veio para ficar, mas os bolsonaros são os bolsonaros. São uma família, se comportam como família, e eu não enxergo eles abrindo a cabeça de chapa, nem para Tarcísio, nem para Zema, né? Nem para Caiado. O Zema, inclusive, esses dias tem feito um papel horrível, dado depoimentos um pior que o outro, defendendo ditadura militar, com as barbaridades assim desnecessárias que demonstram o interesse dele de ser candidato desse campo. Mas é muito difícil qualquer candidato desse emplacar. Porque se você olhar a pesquisa também, o presidente Lula caiu de 50%, mas continua liderando. Entende? Existe um sentimento de oposição? Existe, como existia na eleição passada. Caio, vamos combinar, o presidente Bolsonaro, na eleição passada, ele estava destruído em todas as pesquisas. Todas as pesquisas mostravam o Bolsonaro muito mal. E ele quase ganha a eleição. Você, no poder central, com os instrumentos de poder central, mas não só isso, montando uma ampla coalizão, é muito difícil perder uma eleição no Brasil. Mas vai ser um clássico. Vai ser uma eleição duríssima. Mas é uma eleição em que o presidente Lula é o favorito. E é preciso que a gente entenda que a alternativa ao Lula não é a democracia. É a extrema-direita radicalizada, com ódio e com gosto de vingança na boca, querendo desmontar as instituições democráticas. Eu vi uma entrevista, tem uns dias aí, não vou lembrar quem foi. Não era político de mandato mais. Já foi, mas não era mais. E aí ele disse o seguinte, perguntado sobre a eleição e tal, ele fez, amigo, veja só. O presidente Lula ele ganhou uma eleição sem a máquina na mão. Como é que eu vou dizer a um cara desse que ele não pode ser candidato? Ele tem que ser candidato, meu amigo. Ele tem que ser o candidato. E aí ele até estava falando justamente disso, do cenário. Ele não estava dizendo, ele não estava defendendo o governo nem defendendo a oposição. Ele estava dizendo, ó, ele tem que ser o natural. Sem a máquina ele ganhou a eleição. Imagina agora com a máquina. O que é que ele pode... Então assim, a gente não pode... Que ele está justamente falando isso da pesquisa. Falando, a pesquisa ele diz, como é que a gente vai desacreditar de um cara que ganhou a eleição sem a máquina? E aí exatamente, chegar para um cara agora e dizer assim, você não pode ser o candidato. E pesquisa, Caio, ela é fotografia, ela não é filme. Pesquisa captura aquele momento. Nós estamos há quase 2 anos da eleição. Quase 1 ano e pouco, 1 ano e meio da eleição. 1 ano e meio. Então, muita água ainda vai passar embaixo da ponte.
E nós, hoje, as forças progressistas, estão no governo e estão entregando muito. O presidente Lula fala que agora é o ano da colheita. Precisa as pessoas sentirem a colheita. Precisa você chegar lá na comunidade, na periferia, e a pessoa está sentindo a melhoria da sua qualidade de vida. Isso está correto. Mas é preciso que a gente diga que o presidente Lula, ele saiu da prisão, de uma prisão injusta, sem provas, inocente, virou candidato contra a máquina do governo federal, a máquina capilarizada, Bolsonaro com a maioria dos candidatos eleitos, elegeu a maioria na Câmara, elegeu a maioria dos governadores e o Lula ganhou a eleição para presidente. Porque também tem uma galera que tem uma ilusão muito grande, achando que o presidente Lula não faz mais porque não quer. O presidente Lula não faz mais porque ele tem um Congresso majoritariamente contra ele. Os governadores majoritariamente contra ele. Veja, o governo federal está tentando montar algo revolucionário, que é o Sistema Único de Segurança Pública, para enfrentar esse crime organizado que não tem mais fronteira, que é interestadual e internacional. E o que fizeram os governadores de ultradireita? Caiado, Zema e Tarcísio, e Cláudio Castro, foram contra. Resistiram. Então, há um processo de um excesso de politização em tudo. E a correlação de forças na sociedade, representada pelo Congresso, pelo Senado, pelos governadores, não é fácil. Hoje mesmo, o ministro Fernando Haddad foi ao Congresso discutir, prestar esclarecimento, e foi atacado pelo deputado Nicolas e pelo deputado Jordi. Um negócio puramente teatral, porque atacaram e foram embora. Nem ouviram a resposta, não estão ali para discutir o interesse do país. Não estão ali para debater se a economia está no rumo certo ou no rumo errado. Estão ali para chincalhar, para tirar onda. E aí não resolve nada, não faz bem nenhum ao país. A verdade é que quando você pisca, um bolsonarista vai preso. Está aí a deputada Zambelli agora. E é impressionante, é um mal que está na sociedade que precisa ser resolvido, porque é vereador bolsonarista preso, mantendo criança de 13 anos em cativeiro, é deputado caçado, é deputado para ser caçado. Então, o bolsonarismo, nas entranhas, vai demonstrando um tipo de gente muito estranha, um tipo de gente muito complicada, que não respeita a democracia, que fala em família, mas mantém criança em cativeiro, como o vereador que foi caçado agora. Pois é, e aí a gente entra nisso, no Congresso. Tivemos aí, desde da briga ali, falo briga governo e Congresso, desde Dilma e Cunha, a gente vem tendo uma sucessão de presidentes do Congresso que, na minha visão, reflete exatamente esse Congresso. A gente tem hoje o Hugo Mota, que é presidente da Câmara, que para mim é o Arthur Lira 2.0. Eu converso muito com algumas pessoas e digo, Hugo Mota, para mim, ele é um declarado inimigo do povo. A minha visão. Ele é um declarado inimigo da nação. Porque com a vontade que ele briga para defender os interesses do Congresso, e aí são os interesses de, por exemplo, emenda PIX, são regalias de algumas coisas que ele não defende a pauta da sociedade com essa fervorosidade que ele defende essas brigas que o Congresso conservador que está hoje, e eu falo conservador não é no sentido de ser conservador de direita, é conservador de cada vez mais, qualquer coisinha trava a pauta do governo, a pauta da sociedade econômica, se não for conforme eles querem, trava a pauta. Como é que o senhor vê essa nova ligação? E aí, sinceramente, eu acho que não tem como voltar atrás do Congresso estar ditando pautas que devem ser de governo, certo? Como é que o senhor vê essa relação futura? Eu não falo nem desse mandato do presidente, desse governo do presidente Lula com esse Congresso, mas o futuro. Porque é o seguinte, o que dá errado, o Congresso joga a culpa no governo. O que dá certo foi nós que fizemos. Então, assim, na hora de decidir, eles decidem. Se deu errado, foi o governo. Se deu certo, foi o Congresso. É importante quem está nos ouvindo lembrar que o governo passado, do presidente Bolsonaro, não quis tratar com o Congresso. Preferiu entregar a chave do cofre. Exatamente. E daquele momento para frente, tudo mudou. Como é que você tira a chave do cofre agora?
É muito difícil, Caio, tirar a chave do cofre, mas a chave do cofre foi dada. Isso. Hoje, Foi tomada, né? Quando você vai em Brasília hoje, você escuta que o caminho natural, que era os deputados irem aos ministérios, pedirem verba, pedirem projetos, hoje é o contrário. Os ministros vão ao Congresso pedir emenda, porque inverteu-se a lógica da República. Construiu-se um parlamentarismo informal, com o Congresso com força demasiada. E isso tem se agravado com o avanço do Centrão, associado à extrema-direita, e uma espécie de sindicato dos deputados, que advoga os interesses dos deputados. Exatamente. E entre os interesses dos deputados estão as emendas PIX, que são emendas de grande velocidade, em que o STF está com a lupa em cima, os deputados muito irritados com isso, achando que é uma manobra do governo federal, se é ou não, não me cabe aqui opinar, mas que existe um problema na mesa, que foi a transferência equivocada de poder e atribuição para o Congresso pelo governo passado. O presidente Hugo Mota, ele vive uma situação muito complexa, porque ele tem que equilibrar uma base que apoiou ele, que vai de Jacaré à Cobra d'Água. Então ele foi apoiado pelo PT, pela Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, e foi apoiado pelo PL. Então ele é cobrado o tempo inteiro pelo governo e pela oposição. Eu acho que ele até deu umas derrapadas no começo. A primeira entrevista dele foi muito ruim. Em João Pessoa, foi no interior da Paraíba, ele deu uma entrevista ruim, mas eu acho que ele foi se aprumando. E acho, por exemplo, que ele conduziu com muita habilidade a questão da anistia. Conseguiu sepultar a pauta. Embora eu entendo que o debate da anistia era um debate puramente pro forma. Era um debate emulativo, era um discurso. Porque se passasse na Câmara, não passava no Senado. Se passasse no Senado, o presidente não sancionava. Se o presidente sancionasse, o STF derrubava. Então, ali não tinha chance nenhuma de vingar. Era muito mais um discurso, um efeito mobilizador por parte do bolsonarismo. Entende? Discurso eleitoreiro, né? É um discurso eleitoreiro para manter a tropa ativa. Não é fácil manter essa tropa ativa. Né? Quem está em vários grupos de WhatsApp, eu estou em vários, você nota o quanto as pessoas são reativas. Né? Eu sou daqueles que acham que você não resolve nada em grupo de WhatsApp. Tenta debater com o bolsonarista em grupo de WhatsApp. Não tem debate. É um negócio que ele não se convence por argumento nenhum. Os grupos de WhatsApp são marcados por muito áudio, muito vídeo, quase texto nenhum. Né? É um público ali com pouco acesso à informação que é mobilizado pelo ódio mesmo. Né? Isso está no livro do Gessé de Souza, está em várias outras obras produzidas que mostram que eles engajaram as pessoas pelo seu ódio a alguma coisa. Pelo ódio aos negros, pelo ódio aos gays, pelo ódio aos católicos, pelo ódio aos evangélicos. Né? Isso num sistema de microtargeting, né? Que vai ali mobilizando as pessoas. Sobre o Congresso ainda, nosso saudoso Ulisses Guimarães dizia, aliás, Tancredo que dizia, está achando esse Congresso ruim, você não viu o próximo. Né? Não lembro se foi o Ulisses ou o Tancredo. Né? Mas é um pouco isso. Esse Congresso é pior que o anterior. E tem sido assim nas últimas legislaturas. O ex-presidente Bolsonaro, por 2 vezes, fez referência de que está focado na eleição do Senado. Era isso que eu ia falar agora. Ele está inelegível, não é candidato, mas a conversa que se tem hoje é esse foco nele do Senado, em ter a maioria no Senado. Quão perigoso, na sua visão, é ter... E aí se fala assim, porque a mira dele é o STF, para ter o controle do STF. Que não é simples, né? Sim, não é fácil. Um negócio ali fácil. Mas que eles estão mirando o Senado. Eu sou daqueles que acham que uma parte deles está dando a eleição mesmo como muito difícil. Não digo como perdida, porque ninguém vai para a eleição com a representatividade que tem, com o percentual eleitoral que tem, achando que ela está perdida. Isso não existe. Mas que é muito difícil E que eles olham o mapa do Brasil e veem que do Rio Grande do Sul até ali o Centro-Oeste, eles têm chance de eleger 2 senadores em vários estados. Agora, eu repito, isso é hoje. As forças políticas ainda vão operar sobre isso. Veja que o ministro Haddad subiu na pesquisa de São Paulo. Haddad era o 3º ou o 4º, agora já é o 2º. É o filho do Bolsonaro, o Haddad e o Derrite.
secretário de Segurança. Né? O Haddad passou o derrite. Então, ainda vai ter essa construção. É muito difícil, numa disputa, por exemplo, em São Paulo, que se fala no nome do Haddad e se fala no nome do Alckmin, você não puxar um senador. No Rio de Janeiro, onde o governador tende a ser o Eduardo Paes, isso não refletir na disputa do Senado. Em Minas Gerais, onde o Rodrigo Pacheco tende a ser o candidato de Lula, isso não representar uma vaga ou duas. Então, é um jogo sendo jogado, mas que o bolsonarismo está focado no Senado e está, como está focado em aumentar a presença na Câmara. E não é o bolsonarismo só, todo mundo precisa aumentar a sua presença. Tem que ser um esforço do centro-esquerda aumentar a sua bancada. A bancada do PT, do PCdoB e do PV, do PDT, do PSB, ela é insuficiente para o que o Brasil precisa, que é garantir a continuidade da democracia. E aí, como é que o senhor enxerga esse indo para cima mesmo, Bolsonaro indo para cima querendo ter a maioria no Senado? Ter esse bolsonarismo ali, na maioria no Senado Federal, quão perigoso é para as instituições? É perigoso, mas a gente vai ter que ver se isso realmente vai acontecer. Porque as coisas se reconfiguram. Não são poucos os depoimentos que eu escuto em Brasília de senadores eleitos pelo PL que hoje estão brigados com o Bolsonaro. Que não é uma figura também muito... Bolsonaro é muito desagregador. É a família. E nem é a família toda. Entende? Então é um interesse muito corporativo. E como a extrema-direita está pautada nessa lógica de farinha pouco, meu pirão primeiro, todos contra todos, numa eleição em que ele perca, que nem candidato ele vai ser, né? Que o campo dele perca, não é fácil acreditar que ele será candidato depois. O Bolsonaro já está com 70 anos de idade, tem uma saúde muito frágil, é um nome que, se condenado for e se preso for, vai ficar para trás na política, o que não quer dizer que o bolsonarismo, que a extrema-direita, fique para trás também. São coisas diferentes na minha cabeça. Certo. E aí, veja, a gente entra naquela discussão seguinte: Lula hoje é o maior nome da esquerda, certo? E aí Bolsonaro, ele lidera esse bolsonarismo. Sem a figura Bolsonaro, como é que a direita reagiria? Existiria um bolsonarismo sem Bolsonaro? Há bolsonarismo sem Bolsonaro? É outra coisa que a gente vai ter que pagar para ver. Na minha opinião, há um movimento de extrema-direita, que a gente pode chamar de bolsonarismo. É porque a extrema-direita, no mundo inteiro, ela está muito personificada. É Trump, é Milley, é a Meloni na Itália, é o Orban na Hungria. Ela escolhe uma figura e vai. É uma figura de força, porque a ideia da extrema-direita, nesse neoliberalismo 2.0, é que você não tem intermediário, é a liderança com a massa. Não tem nem partido. Tanto que o Bolsonaro já mudou de partido. Era PSL, agora é PL. O Trump disputou a primeira vez outsider, depois é que entrou no Partido Republicano, subverteu o Partido Republicano por dentro, né? E criou essa situação. Então, é muito possível, mas não é uma equação simples, que exista um candidato desse campo. Esse campo, que é a oposição no Brasil, vai ter 40% do eleitorado. Está posto isso, né? Como isso vai se dar, se vai ser com candidato, com vários candidatos, a gente não sabe. Eu enxergo mais unidade no nosso campo hoje do que nesse campo. Ninguém sabe se, numa perspectiva de derrota, esse campo sai unido. O governador Tarcísio mesmo vai abrir mão de uma reeleição garantida praticamente em São Paulo, podendo ser candidato na outra sem Lula. Em nome de quê mesmo? Uma eleição duríssima, porque toda eleição é duríssima, né? O Zema, que é um político profundamente antipático, com muita dificuldade de se nacionalizar. Porque qual é o problema, Caio, dos nomes da direita e da extrema-direita? É que não são nomes nacionais. Ratinho Júnior, Zema, Cláudio Castro, Tarcísio, né? São nomes caiados, são nomes dos seus nichos. Caiado mesmo faz uma propaganda da segurança de Goiás que não reflete a realidade de Goiás. Quem visita Goiás sabe que não é daquele jeito. Mas é a tentativa de nacionalizar o seu governo. Ninguém sabe quem é. O que existe, a pesquisa Quest mostrou isso, é uma parte do eleitorado reativo que trabalha na ideia de mudança, procurando um candidato. Não sabe nem quem é. Quando esse é contra, então eu sou esse. Isso vai se manter
eu acho muito difícil. Porque eleição é paixão, é emoção, é sentimento, é conteúdo, é política, é opinião. Então, muita coisa acontece daqui para lá. Pois é. E vamos sair um pouco da política nacional, vamos viajar um pouco fora. O presidente Lula deu uma declaração recentemente falando da ONU. A ONU que é também tão criticada pela extrema-direita, né? E agora teve uma fala do presidente Lula falando também sobre a ONU. Na sua visão, a ONU ela está falida enquanto instituição ou ainda goza do prestígio e da credibilidade que consolidou a ONU? A ONU é necessária, mas ela perdeu muita força, ela precisa ser repactuada. A ONU ali tem o seu processo de construção no pós-Segunda Guerra Mundial. Cria-se ali uma Organização das Nações Unidas para tentar pactuar um conjunto de políticas e ações de maneira coordenada no mundo inteiro. Cria-se um Conselho de Segurança, mas isso, em particular, da guerra do Iraque para cá, vem sendo profundamente desrespeitado. Né? O país, inclusive, que cedia a ONU, que é os Estados Unidos, é um dos que mais desrespeita, né? Em vários momentos. Então, existe a necessidade de repactuar a ONU. Ela é importante, é uma assembleia importante, mas ela perdeu a condição de cumprir esse papel mais de coordenação internacional. Né? Hoje, a gente vive um mundo que há décadas sempre está em guerra, Caio. Quando você vê, tem uma guerra. Era a guerra do Iraque, agora é essa guerra que a gente não chama de guerra, que acontece na faixa de Gaza, porque ali é uma guerra de assassinato. Ontem o governo de Israel sequestrou representantes de vários países, inclusive do Brasil, entre eles a ativista Greta, e por isso mesmo deporta, prende. O brasileiro estava, salvo engano meu, na cadeia lá, e é algo absurdo, assim como a guerra da Ucrânia, que não acaba, que tem a ver com um monte de problema geopolítico, com as fronteiras da Rússia, entende? Com os Estados Unidos avançando para cima da OTAN, pressionando ali. Né? Não acho que o que a Rússia está fazendo está certo. Na verdade, ali, para mim, são dois errados. É porque hoje o maniqueísmo político tenta classificar a Rússia e a Ucrânia como bom e mal, certo e errado. Ali, para mim, tem dois errados, não tem um errado. E ali, para mim, são duas forças de direita. As pessoas esquecem que o partido que elegeu o presidente da Ucrânia era um partido que tinha como símbolo uma suástica nazista. Seu partido de apoio ali. Era um partido de ultradireita. Né? E também esquecem que Putin está nesse campo também. O Putin não é um presidente democrático. Não é um cara ligado às forças progressistas do mundo, entendeu? Mas há uma narrativa tentando empurrar o Putin como se fosse um cara de esquerda. Nunca foi. Essa construção que vem pós-Gorbachev, Yeltsin, né, Medvedev e Putin, é uma construção da destruição do socialismo na União Soviética. Perfeito. E aí, professor, Renan botou aqui pra gente, nosso chat, tem algumas pessoas, Jefferson Marcos, grande liderança da cidade de Jaboatão, Gustavo Assis, Dário Tiagão, aqueles que apoiam esse governo deveriam demonstrar mais boa vontade como ele está fazendo e não ficar com fogo amigo. Verdade. Abraço a todos. Grande abraço, Gustavo. E aí ele faz uma pergunta. A esquerda deve apoiar os partidos aliados para senador nos estados, mesmo sendo de centro? Total, sem dúvida. Frente ampla. Frente ampla é ampla. Você não pode ter frente ampla com o PT tendo candidato a governador em todos os estados. E eu nem penso que o PT pense assim. Acho que o PT já entendeu isso e o presidente Lula coordena essa ação. Aqui em Pernambuco, nós teremos a candidatura de João Campos. E em vários outros estados, os candidatos serão do PSB de bola, do PSD de dado, do PDT, de outros partidos da Aliança, do MDB. PCdoB tem candidato? Até o momento, não. Ainda hoje, não. Mas está na federação. Então, o candidato da federação é também o candidato do PCdoB. Né? Então, esse esforço é necessário de tentar eleger esse conjunto de forças. O PSD de dado é um partido da base do presidente Lula, que em São Paulo é de direita, está na base do Tarcísio, mas que no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, vai disputar pelo campo do Lula,
Como é que o Kassab vai fazer com isso? Não tenho a menor ideia de como é que ele vai fazer com isso. Mas é a realidade. Como é que a gente explica, professor, para as pessoas, para o cidadão, o cara que está assistindo a gente, o cara que faz assim, pô, eu não gosto de política, eu não entendo nada. Como é que explica para esse cara que exista um partido que em São Paulo ele está com Tarcísio, que possa vir ser, talvez, candidato contra o presidente Lula, contra o governo federal, fazer parte do governo e talvez dizendo por aí que vai lançar um candidato a presidente? Como é que é explicar para a pessoa, para o cidadão ali que está ali, que não estudou, não tem esse elo com a política, esse embaraço todo da política? Eu acho que o eleitor, no geral, nem identifica isso. O eleitor, no geral, ele sabe, está muito mais ligado à imagem do candidato do que aos partidos. E o outro problema da democracia brasileira é que os partidos, historicamente, com exceção de poucos, do PT, do PCdoB, do PDT, né, com exceção de poucos partidos, são muito frágeis. Então, o que é o PSD, né? PSD é um partido reconstruído recentemente, já existiu lá no passado, mas não é o mesmo PSD, que era um partido de centro, que passou a ter como presidente o Kassab, que é um talento na política, é um cara ali que articula, que se mexe de uma maneira muito habilidosa, mas é um partido de centro. Justamente por ser um partido de centro, em alguns estados da República pende para a direita, em outros pende para a esquerda. Isso é o centro. O centro é aquele pedaço da política em disputa que tanto a esquerda vai tentar trazê-lo quanto a direita. É o papel do centro, que antes era o papel do PSDB, que era um partido que nasceu como uma costela do MDB, que então era PMDB, e era uma costela que se dizia mais à esquerda, até ser capturada pelo neoliberalismo e virar o partido do neoliberalismo no Brasil. E, depois disso, você vê ali hoje o PSDB esmilinguindo. Quais são os grandes partidos? Você tem novos partidos, Solidariedade, Podemos, né? Avante, são partidos jovens. União Progressista, né? Que é essa junção e federação do União Brasil com progressistas. Então, para o eleitorado, tudo é muito jovem. São partidos que é mais difícil ainda, né? Não são partidos como o PCdoB, que tem 103 anos, como o PT, que já tem mais de 40 anos, como o PSB, que já tem décadas, né? Como o PDT. São partidos em mutação. Então, o eleitorado também, ele olha ali, o eleitorado pernambucano não sabe nem quem é o Kassab, né? O que ele nota é esse movimento em que a Raquel vai para o PSD, em que o Gustavo Leite vai para o PSD, e dentro do mesmo partido coabita Raquel, Gustavo Leite, Tarcísio, nesse campo que ninguém sabe direito para onde vai, Raquel mais pendendo para Lula, Gustavo Leite mais pendendo para Tarcísio, Tarcísio sem saber se é Tarcísio não, desculpa, Tarcísio dos Republicanos, né? O Gustavo Leite acenando para o Tarcísio, se for candidato, pelos Republicanos. Então é uma confusão muito grande, né? No mínimo... No caso é Henrique Leite, né? Henrique Leite, desculpa. No mínimo, o Tarcísio deveria fazer um gesto com o Kassab, de dar uma vaga do Senado, de ocupar um espaço ali, mas não é fácil, né? Veja como a política é contraditória. O PSD, Caio, tem mais que a metade dos prefeitos do estado de São Paulo. Mas isso não é força real para ter o candidato a governador. O governador não é do PSD, é do Republicanos. E nessa eleição passada, o PSD em São Paulo blocou em vários lugares com republicanos para derrotar o PL. Veja como é a política. Santos foi assim, né? E outras cidades de São Paulo. Uma aliança do PSD de dado com republicanos do governador para isolar o PL. Então, mesmo ali entre eles, não tem essa unidade toda, não. Tem os interesses provinciais em disputa, né? Então, essa complexidade da política, eu acho que o eleitor compreende bem. O eleitor sabe que o Bolsonaro é de direita e entende como o maior nome de direita. E o grosso do eleitorado pernambucano não sabe quem é Henrique Leite, não sabe quem é Tarcísio, não sabe quem é Ratinho, não sabe quem é Cláudio Castro, não sabe quem é Zema e nem Caiado. Numa campanha, isso se nacionaliza. Mas aí é a dúvida, o bolsonarismo vai ter força para fazer com um nome desse o que faz na eleição de deputado. Veja, o bolsonarismo elegeu 100 deputados federais.
vai conseguir pegar um nome do nada e transformar num novo Bolsonaro? Não faço nem ideia. Espero que não. Mas a gente vai viver essa eleição. Podemos dizer hoje, há uns anos atrás, a polarização nacional era PSDB-PT. PSDB, se não existe mais há algum tempo, já vai se fundir, não vai mais existir. Podemos dizer que hoje, PSD de dado, possa vir ocupar essa posição deixada pelo PSDB? Não acredito, eu acho que o PSD é isso que eu lhe disse. O PSD ele é um partido de centro. Eu não entendo, posso estar enganado, o PSD como um partido que vai disputar a presidência da República. Acho que isso que o Kassab... Nenhum momento? Agora, não. Não, eu estou falando a longo prazo. Não enxergo nem a médio prazo. É chegar nesse patamar de, eu sou de uma polarização, PT ou outro campo de esquerda, talvez PSB de bola ou PDT, campar essa figura de ser o extremo que foi PT, PSDB. Então, eu não enxergo isso. Eu acho que o PSD cumpre muito mais um papel feito no MDB. Que o MDB era aquele partidão que você via que ganhava 1000 prefeituras no Brasil. Essa eleição passada foi a primeira que o MDB não foi majoritário na quantidade de prefeitos. Perdeu o PSD, não foi? Perdeu o PSD. Então, o PSD tem mais essa cara de um partido municipalista, num partido de governo de Estado. Ainda não tem uma liderança nacional. Quer dizer que nunca vai ter? Não tem como eu saber. Mas hoje não tem. Eduardo Leite não é uma liderança nacional. Embora se esforce para ser. Até se apresente para ser. Mas não é. Raquel não é uma liderança nacional. Que são os dois nomes que hoje são governadores do PSD. Entende? E os outros vivem com esse dilema. Por ser um partido de centro, que terá candidato no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, vinculados ao Lula. Pela mesma legenda. Qual é a tendência do PSD? É liberar. É liberar. É apoiar o Tarcísio em São Paulo, apoiar no Rio a base do Lula, deixar liberado. Essa é a tendência. E continuar sendo esse partido municipalista, esse partido de prefeitos, de vereadores, que querem estar numa legenda ali mais levinha, uma legenda que não seja nem de direita nem de esquerda, muito pelo contrário. Entendeu? É um pouco essa cara que o PSD tem hoje. Mais um MDB do que um PSDB. Perfeito. Mas vamos voltar à política internacional que a gente estava falando. Recentemente tivemos a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos e me parece que está cumprindo o que prometeu. Como é que o senhor enxerga como fica a relação com o Brasil depois de ser taxado, de brasileiros deportados? Como é que o Brasil vai conduzir esse processo de relação entre os dois países? Nós e o mundo todo, né, Caio? Porque, assim, o mundo todo, mas assim, tô falando a gente porque... Porque aí senão fica parecendo que é uma implicância conosco, não é? Sim, não. O governo Trump taxou mais de 100 países. Ele está taxando... É como se assim, eu que mando no mundo e é como eu quero. E assim, a leitura dos economistas, dos cientistas políticos, é que nem o Trump sabe o que ele quer. Porque ele taxa, recua, né? A China aproveita esse momento para estabelecer novas relações econômicas e políticas, abre um porto aqui no Peru, recentemente, o governo chinês, bota uma fortuna de investimento no Brasil, né? Anunciou agora na ida do presidente Lula. Então, o Trump está dando uma mão grande para uma reorganização da geopolítica internacional. A política internacional do Trump é um desastre. E ninguém sabe até onde vai isso. Porque até dentro de casa ele já brigou. Está aí com o Elon Musk desembarcando do governo, né? Um negócio assim de uma lavagem de roupa suja pública, inclusive o Musk acusando ele de coisas escabrosas. Então, muito difícil a situação em que o Trump bota os Estados Unidos num discurso de que ele está fazendo isso para reconstruir a economia dos Estados Unidos, a economia norte-americana. Isso é uma ilusão sem fim. Não se reconstrói isso por menos do que 20, 30 anos e nem sei se tem ambiente internacional para reconstruir isso. Visto que hoje a produção da maioria dos bens é internacionalizada. Ninguém mais monta um carro num país. O carro é montado em pedaços. E quem inventou isso foi o neoliberalismo. O neoliberalismo vendeu essa tese
né, dos mercados aí, de Estado fraco. E assim, é uma contradição, né? Você vê o Trump, que é um neoliberal, né, um cara de ultradireita, na prática está querendo defender o seu Estado forte. O dos outros fraco, mas o dele forte. Mas no mundo que está todo globalizado, que a produção está globalizada, que as contradições são imensas. Então o Trump, não sei até onde aguenta, porque você nota que começam as mobilizações de rua nos Estados Unidos. Estados Unidos não é um país muito talhado a esse tipo de mobilização. Não é uma característica dos Estados Unidos derrubar presidentes via mobilização popular. E eu não enxergo isso, entende? Mas que existe uma perda de apoio no próprio mercado com o presidente Trump, existe. Foram medidas muito pesadas, foram medidas muito sentidas internamente, que vão desde o preço de um iPhone, que pode dar uma estourada, até o preço dos alimentos. Né? Quer dizer, interessa mesmo ao cidadão norte-americano passar a produzir tudo lá? É esse o sonho do cidadão norte-americano, trabalhar em fábrica? Então, ali há uma falta de diálogo, inclusive, do Trump com o sentimento do seu próprio povo. É um governo muito desastrado. É um governo que, quando fica numa situação difícil, volta para a pauta moral, volta a atacar os adversários, né? Trata o Partido Democrata como inimigo. No dia do Estado de União, foi um vexame que o Trump fez. Trump passou o Estado de União, que é um discurso para unir o país, é um discurso historicamente usado para unir o país. Na Câmara, o presidente vai e faz esse discurso, esculhambando e fazendo piadinha com os democratas. Ao contrário, né? O que era para ser de união foi para segregação, né? Separar. E muita violência, muita mentira, muita agressão verbal, né? Algo assim, e os democratas ficaram ali o tempo inteiro, né? Então, é muito difícil a situação que o Trump se coloca. O Brasil está fazendo o que pode dentro da regra da democracia e dentro da regra da economia e da relação de mercados, está diversificando os investimentos, os parceiros econômicos, os parceiros comerciais, buscando aí novos mercados, novos parceiros comerciais. Daí as viagens do presidente Lula, que não são excessivas, são necessárias, em particular no momento em que o mundo vive essa situação com o Trump. É ridículo. Parte da imprensa fica criticando as viagens do Lula como se o Lula estivesse fazendo turismo. O Lula está fazendo negócio, está representando os interesses comerciais do nosso país, no momento em que isso é super necessário. Então, a gente precisa entender essas coisas. O governo federal, inclusive, tem feito uma boa postagem nas redes sociais dizendo o que o Lula faz em cada viagem dessa, o que o Lula foi fazer no Vietnã, na China, o que o Lula foi fazer agora na França, estabelecendo relações comerciais profundamente benéficas à nossa indústria. Caio, a gente viveu um processo de desindustrialização. Nós estamos retomando a industrialização. Aumentou mais do que 3%. Mas não é nada. Nada era o oposto, que estava negativa. Estava abaixo de zero. Então, é necessário. Presidente da República é para isso mesmo. Não era para ser feito o Bolsonaro, que ninguém recebia em lugar nenhum, que não podia falar em lugar nenhum, que era um cara que ninguém queria nem sentar com ele à mesa. Aí é ruim para o Brasil. Pois é. Como eu estava dizendo aqui, eu trouxe essa discussão de Trump para o Brasil, né? Porque é nosso aqui, mas de fato foi ali um ataque de raiva contra o mundo. Mas na sua visão, existe alguma possibilidade, e se realmente existir essa possibilidade, como que seria essa reação, tanto dos Estados Unidos como do mundo, de uma união contra essa política taxativa de Trump? Já está em curso, né? Os BRICS, é isso. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ampliado agora para a Etiópia e outros países, que são países emergentes, são países que economicamente cresceram, e a ideia dos BRICS é juntar algumas nações, as alianças feitas da União Europeia, né, com outras nações, do Japão com a China, do Brasil com a China, do Peru com a China, do Uruguai com a China vai virando um player internacional maior do que já era, impulsionado pela política equivocada dos Estados Unidos. Ou seja, a China hoje está naquele cenário de taxa mais que eu vou expandindo mais ainda. A China está fazendo investimentos bilionários no mundo inteiro. Inclusive, coloca em xeque
volta e meia o debate de manter o padrão dólar como padrão internacional. Né? Algo ali que de vez em quando volta à baila de qual é o motivo disso continuar. Porque antes nós tínhamos o padrão ouro, do plano Marshall para cá vira o padrão dólar, e agora, como é que faz? Entendeu? Nós vamos continuar com o padrão dólar, refém dos solavancos que Trump vai dando, e tá aí o dólar despencando. Por que o dólar está despencando? Né? Tem vários motivos, mas eu acho que o presidente Lula tem grande responsabilidade nisso, porque ele entendeu e entende a necessidade de vários polos de negócio, de comércio. Daí os BRICS. Tanto que quando teve a outra crise, que foi a grande crise do capitalismo, a terceira grande crise do capitalismo, que é aquela de 2008, que pega o governo Obama, que é a quebra dos subprimes e tal, ali o Lula disse que era uma marolinha, acabou nem sendo uma marolinha, acabou virando um tsunami. Mas a gente resistiu muito a ela porque nós tínhamos uma relação comercial diversificada com a União Europeia, com os BRICS. Se a nossa relação comercial fosse prioritariamente com os Estados Unidos, a gente estava morto ali atrás. E hoje o correto é você não ter monopólio disso com ninguém. Porque o excesso de protecionismo do Trump é um barato, né? Ele quer montar a economia favorecendo só o dele e o dos outros. Tem coisa, inclusive, que ele faz que é errado até do ponto de vista para ele, quando ele sobretaxa coisas que não deveria sobretaxar, que é ruim até para a economia interna. E aí você vê setores da economia dizendo, não, presidente, não faça isso não, você não está me ajudando. Pelo contrário, atrapalhando. Pelo contrário, né? Então, o Trump vive isso. O Trump é um homem muito só, é um cara que tem opinião sobre muita coisa e é um cara muito conservador. Né? Ele, naquela máxima de operar tudo o que quer operar. E aí dá nisso. Né? Tem dificuldade. Você olha assim, quem é o núcleo do governo Trump? Não tem um núcleo, é o Trump. Tinha ali o Elon Musk, ele brigou com o Elon Musk, que é uma característica também da ultradireita. Quem é o núcleo do governo Milley? Né? Do governo Bolsonaro? Não tinha um núcleo. Era ele e o Paulo Guedes. Ele, não, o Paulo Guedes é quem entende esse negócio aí e tal, entendeu? Então, muito difícil essa situação. Mas eu acho que a gente está transformando o limão numa limonada. Acho que a gente está conseguindo ver essa oportunidade e, com ela, ampliando a base de comércio do Brasil, que é o certo. Veja, a extrema-direita passou o tempo inteiro dizendo que a esquerda ia ideologizar os negócios, o comércio internacional. Ora, Caio, quem fez isso foi a extrema-direita. Botou na pauta do comércio a ideologia. Negócio é negócio. O governo Fernando Henrique, na época, fez negócio com Cuba. Não tinha problema nenhum nisso, é negócio. Você não faz negócio pedindo o atestado ideológico de ninguém. Né? Você está tratando com países, com interesses. Né? Então, hoje, eu não tenho dúvida que um grande parceiro comercial nosso são os BRICS, a China e a União Europeia. E que isso se retroalimenta. E os Estados Unidos ainda é um grande parceiro comercial, apesar de toda a lambança das taxas do governo Trump. Perfeito. E aí a gente entra nesse assunto, que vamos começar lá nos Estados Unidos e vamos trazer aqui para o Brasil. Trump ele foi eleito, primeiro mandato, com uma forte atuação nas redes sociais e sendo acusado também fortemente em espalhar fake news. Perdeu a eleição para Biden e voltou à presidência também com fortes ataques de fake news. Isso também a gente vive aqui no nosso território, né? No Brasil. Como é que o senhor enxerga essa junção de eleições vitoriosas que eu falo são pessoas eleitas, com ataques mentirosos? Por exemplo, aqui tivemos em 2018 dizendo que se Haddad fosse eleito ia ter mamadeira, enfim, vocês sabem de qual tipo de mamadeira eu estou falando. Mas também nos Estados Unidos isso foi muito forte. Como é que você enxerga essa globalização de eleições vitoriosas? Repito, vitoriosas não mas vitoriosas de que foram eleitos com a relação com fake news. Então, essa nova eleição do Trump, né, que não é uma reeleição, ele tinha perdido para o Biden, ela tem várias características. Uma ele disse no discurso dele, né? Ele ganhou. Lá a eleição tem dois fenômenos, né? Que um é o colégio eleitoral e outro é o voto popular.
ele ganhou no voto popular e no colégio eleitoral. Lembre que na eleição que ele ganhou a primeira vez, ele perdeu no voto popular e ganhou no colégio eleitoral. Isso. Dessa vez ele ganhou nos dois, então ele vira presidente com muito apoio popular. Agora, o desastre é tão grande que as pesquisas internas dos Estados Unidos, que são públicas, elas mostram que ele já perdeu muito da popularidade que ele tinha, porque ninguém esperava que viesse uma situação tão drástica em tão pouco tempo. Mas ele vem com essa força. Ninguém sabe como combater ainda as fake news, porque essa indústria que alimenta isso nas redes sociais, ela é muito forte. O que nós temos são algumas pistas. Eu escrevi um artigo recentemente para a minha coluna no Portal Vermelho, e aí um colega disse, mas como é que a gente faz para reagir nas redes sociais? Eu disse, rapaz, se eu soubesse, era a resposta que todo mundo quer ter, todo mundo quer saber como é que a gente enfrenta nas redes sociais. Eu tenho impressões, e eu tenho a impressão que não resolve só a rede social, que é preciso voltar às ruas. Movimento que acontece na Argentina, que acontece nos Estados Unidos e que precisa acontecer no Brasil. Precisa de povo na rua. Sem povo na rua é muito difícil, porque, como eu disse aqui antes, as redes sociais são umas certas bolhas. E mesmo quando você debate com quem é da extrema-direita, você não consegue virar aquilo ali. É muito difícil. Você argumenta, apresenta dados, conversa, mas esse ambiente frio da rede social, que não permite o contato olho no olho, não me parece o melhor lugar para ganhar as pessoas. Ele é um ambiente mais propício para deflagrar, disseminar o medo, o ódio, a intolerância. O que eu vejo de absurdo, eu faço questão até de ficar em alguns grupos desses para ver os absurdos, né? Que mobilizam as pessoas. Coisas assim dantescas. Então ainda não existe uma resposta, mas eu acho que a gente precisa reforçar a presença das ideias mais avançadas na rede social, mas isso precisa transbordar para as ruas. É preciso ter o povo na rua. Ter o povo na rua para defender a democracia. Ter o povo da rua para defender o Brasil. Isso fazia 50 anos ou mais que a direita não fazia, passou a fazer. Passou a ir para as ruas. Hoje, quem tem esse protagonismo nas ruas é a direita, e não é defendendo o Brasil nem a democracia, é atacando, né? Até chamadas de idiota ontem pelo Bolsonaro foram, que no depoimento dele disse que quem estava ali defendendo o golpe era idiota. E ele coordenou a ação e chamou lá os fantoches dele tudo de idiota ontem. E você vai nas redes, continuam defendendo ele. Então é preciso que as redes sociais sejam um catalisador, um impulsionador da mobilização da direita, do centro e da esquerda, dessa frente amplíssima que pega assim setores de direita, setores de centro e a esquerda para retomar as ruas, para ganhar as pessoas, para conseguir diminuir esse avanço da ultradireita. Que não tem jeito, tem gente que diz, mas a gente não vai tirar nunca o lado de lá. Amigo, vê só, num negócio que a sociedade está quase meio a meio, o único jeito que tem é tu tirar do outro lado, porque senão eles tiram do lado de cá. Eu conheço várias pessoas que historicamente foram de esquerda e viraram bolsonaristas. Gente que você diz, meu Deus do céu, fulano, histórica de ser do Partido Comunista, de ser não sei o quê, virou um bolsonarista radical. Então é possível fazer o movimento para o lado bom, para o lado positivo, que é de ganhar para as ideias democráticas. Afinal, são ideias melhores, né? A ideia de democracia, de pluralidade, de tolerância, de esperança, de solidariedade, de um Estado que divida as coisas no sentido de garantir que as pessoas tenham mais qualidade de vida, mais empatia. É melhor, né? Do que esse Estado radicalizado, que quer destruir o outro, que quer o outro como inimigo, que tem o Trump fazendo esse discurso na posse, mas, Caio, não foi diferente do discurso que o Bolsonaro fez na posse dele. Bolsonaro, na posse dele, fez o mesmo discurso, atacando socialista, comunista, esquerda. Não é isso que se espera de um país. O país espera que o presidente eleito faça um discurso para unir o país. Mas a extrema-direita opera na divisão do país. Ela precisa da divisão para governar.
Então, ela é muito ruim para a democracia. Certo, mas veja, como eu vou chegar para o cidadão que está em casa, depois de... Estamos vindo aí, 2018, 2020, né, as municipais, e 2022. Ataques, esquerda-direita, ataques. As pessoas não debatiam mais, e também em 2024, as pessoas não debatiam o Estado, né, as políticas públicas, mas acusavam o campo opositor, fake news muito forte. Isso fez com que as pessoas elas tomassem aversão à política. Elas taxassem a direita é direita, a radical, e a esquerda radical. Na esquerda não tem proposição, na direita não tem proposição. Isso eu estou falando um discurso massa. E agora como é que eu chego para essas pessoas e digo assim, gente, vamos debater, vamos sair das redes sociais e vamos para a rua? Porque o cara veio de... Ele abria as redes sociais dele, aí tinha um cara da direita falando, aí quando ele ia ver, ele descobria que era fake news. Na esquerda também tem fake news. Então, quando o cara ia ver, ele... Porra, é fake news. Obviamente que a direita, eu sinto que a direita ela é mais agressiva, né? Ela mente, ela faz o sujo, ela mente para ganhar a eleição. Como é que eu vou dizer para esse cidadão que está em casa, que diz assim, vamos sair das redes sociais, vamos ganhar a rua, vamos debater nas ruas? Então, ninguém tem essa resposta, mas eu queria te lembrar que tudo isso começou... Essa é uma maneira... É óbvio que isso eu estou abstraindo, não começou só por isso. Mas a gota d'água disso, acho que fica melhor assim, a gota d'água disso foram 20 centavos. Lá... A passagem em 2013, não foi? 2013. Ali foi a gota d'água disso, que é a danada da tempestade perfeita. Às vezes, o que mobiliza as pessoas é algo profundamente subjetivo. Ali você teve uma mobilização de massa, incentivada pelos meios de comunicação. A Globo liberando ali, dizendo que era importante, isso foi em São Paulo. O metrô liberando catraca na época. E ali, via rede social, milhares foram para a rua, num ato que unia de esquerda à direita, depois é que ele foi matizando como uma mobilização de direita, foi ganhando essa característica. Era um movimento que se dizia horizontal, porque era um movimento que era mobilizado via rede social. Dali veio o Vem Pra Rua, o MBL, foi ganhando característica de extrema direita. Percebe? Então, às vezes, a mobilização de rua, ela tem uma fagulha, uma centelha, um mobilizador, que são as danadas das palavras de ordem-chave, que acontece lá na Revolução Russa, na União Soviética, era pão, paz e terra. Isso mobilizou milhares dentro de uma revolução que tirou os czares do poder e construiu um novo tipo de país, né, que durou um período largo, durou ali até a década de 80 do século XX. No caso do Brasil, nós vivemos um processo de mobilização de rua que, entenda, Caio, antes da mobilização dos 20 centavos, a presidente Dilma estava com 40 e poucos % de popularidade. Ela caiu 20 pontos depois da mobilização dos 20 centavos. 20 pontos. Percebe? Quando a rede social transbordou para a rua, gerou um efeito mobilizador muito maior. E gente, na época, eu lembro perfeitamente, que nunca tinha ido para a passeata, foi. E gente que foi para a passeata com camisa de partido foi hostilizada. Característica dos movimentos de ultradireita. Contra partidos. Contra algo ali que represente o Estado estabelecido, o establishment. Entende? Então, uma das respostas é que alguma coisa pode significar um gatilho, porque, vamos combinar, o povo brasileiro está muito fora da rua. Mesmo as manifestações da extrema-direita recente, com Bolsonaro fora do poder, vamos combinar, foram bem menores do que o Bolsonaro na máquina. E dali dos 20 centavos para cá, foi golpe que derrubou a presidente Dilma, Bolsonaro eleito com Temer na presidência, operando a máquina pública para elegê-lo, uma eleição municipal em 2020 que você citou, no meio da pandemia,
Então foi uma eleição municipal muito estranha, seguida da derrota do Bolsonaro na eleição para presidente, e numa eleição municipal no ano passado que consagrou o centro, não consagrou a direita. O PL arrotava que ia eleger tudo que era prefeito do mundo e não entregou esse resultado. Mostrou que o eleitorado não é esse eleitorado tão fácil assim de ser capturado. Então, eu acho que, primeiro, está corretíssima a tática do governo federal e do presidente Lula de redirecionar as estratégias de rede social. Mas isso não basta. Isso tem que ser acompanhado de muito debate com o povo, de muita conversa com as pessoas, de muita ação na comunidade, de muita aproximação dos partidos de esquerda, do governo federal, das instituições, do povo na base, nas igrejas, nas escolas, nos sindicatos. Precisa-se fazer o debate. O debate ele é difícil, porque as pessoas são reativas. Todo mundo tem na sua família alguém de extrema-direita. Conhece dezenas e sabe que foi mobilizado pelos argumentos mais esdrúxulos do mundo. Mas é preciso fazer essa luta, porque não é uma luta no Brasil, é no mundo todo. Mas eu entendo por aí. Eu entendo que assim, não está se inventando a roda quando eu digo aqui que a gente precisa voltar para a rua. É que essa confusão todinha começou na rua. E assim, eu não enxergo. Porque, veja, o que é o populismo? Bolsonaro é um populista. Esse populismo do século XXI, que não é o mesmo populismo de Vargas, que não é o mesmo populismo de Lula, né, de Chaves e de outros que eram considerados populistas. Esse populismo de extrema-direita, ele surge na crise. Da crise é que ele surge. A oportunidade dele é a crise. E ele surgiu aonde? Na crise do neoliberalismo em 2008. É quando ele ganha proporção, é quando ele ganha força, é quando ele começa a ganhar países. Entende? Então eu acho assim, nós estamos num momento de luta, é muito difícil, é muito complexo. A velocidade da internet ela é muito rápida. As coisas acontecem, a gente está aqui conversando, está acontecendo já um monte de coisa, quando a gente sair daqui, já tem um monte de confusão acontecendo. Tem que se atualizar. E você acaba não tendo como dar resposta a tudo muito rápido, mas isso também, há estudiosos que acham que é um certo esgotamento da internet. Que esse modelo também, hoje, parte da geração Z já está perdendo o encanto pelo Instagram, pelo YouTube, né? As pessoas começam a ir para o raciocínio do coletivo. Esse é o debate. Porque o que o neoliberalismo e a ultradireita trabalham? O individualismo. Se tem uma marca do neoliberalismo, da ultradireita, é que é essa marca da farinha pouca, minha opinião primeiro, tu é uma empresa, que é esse processo de uberização, de que cada um cuida do seu. Isso é uma marca, mudou a cabeça das pessoas. Você é seu próprio patrão. Mudou a cabeça das pessoas. Esse é o mundo de hoje. E o que a gente está vendo? A volta do debate da importância da coletivização. Está presente naquela série agora, sucesso da Netflix, o Eternauta, que mostra que a movimentação coletiva pode e deve conseguir vencer muitas barreiras, e está presente na mobilização. Que tem coisa melhor para impedir a mobilização do que eu defender o individualismo? Porque o que é povo na rua? Povo na rua é ação coletiva. Numa sociedade profundamente neoliberalizada, difícil para o povo na rua, porque todo mundo entende que o outro é seu adversário, seu competidor. Essa é uma herança social que o neoliberalismo deixou muito ruim, pior até do que as privatizações, do que o legado negativo econômico que deixou para o Brasil e para o mundo. Perfeito. Deixa eu falar uma frasinha aí que chamou minha atenção aí, que de fato o discurso lá naquelas manifestações era que quando as pessoas iam com camisa de partido, elas eram hostilizadas, né? Eu vi manifestação isso. Não é partidária. Sinceramente, é o mesmo discurso que eu vejo de pessoas, políticos, na verdade, não é pessoas, são políticos que tentam desmerecer a figura do político. Dizer assim, vote em mim porque eu não sou político. E eu acho isso de uma ignorância. E eu não falo não é ignorância intelectual. Porque, sinceramente, ele sabe o que ele está dizendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Exatamente. É ignorância mesmo de má fé. Então, assim, inclusive foi onde surgiu nosso podcast aqui. Ele surgiu através disso. Para conscientizar as pessoas de que a política ela está inserida em tudo que a gente
no nosso dia a dia mesmo, sabe? Tudo que a gente consome, aquilo que a gente veste. Então, para que as pessoas sintam abertas e fazendo parte do debate político, para que elas não achem que a política ela somente é para político e digam assim, vote em mim porque eu não sou político, porque o político ele é corrupto, ele é ladrão, ele é sujo. Não, a política ela está em tudo. Ela está na camisa que você veste, ela está no suplemento que você toma, ela está na água que você bebe. Então, se a gente, falo a gente contra a sociedade, se a gente se afasta desse debate, é o que esses mau caráter querem. Eles querem que essas pessoas se afastem do debate para que elas sintam-se empoderadas do poder e cada vez mais estejam se elegendo, entrando no Congresso. Porque é o seguinte, se ela acha, nesse discurso de que político não presta, então por que tu quer ser candidato? Você está entrando no mundo político, amigo. Exato. A gravidade, por exemplo, da Argentina ter eleito Milei, né? O cara atacando o Estado argentino. Aí você elege ele para administrar o Estado que ele está atacando. Mas isso é herança desse populismo, né? Isso é marca do populismo, é a negação da política, é o ponto de convencer o eleitorado que um cara como Bolsonaro, que foi deputado 30 anos, era um outsider. Era a renovação, era o novo. Né? E era um outsider, era um cara de fora da política. Nunca foi. Era um cara que a vida inteira, a primeira vez que Bolsonaro não tem um cargo, nos últimos 30 anos é agora. Foi deputado 30 anos, servia para nada na Câmara. Não aprovava projeto de lei nenhum. Entende? Era do famoso baixo clero, né, que se chama. É, um deputado ali que não jogou papel nenhum na República. Vira o presidente da República. Fruto de uma orquestração que começa lá com 20 centavos. Aquelas primeiras manifestações, várias pessoas que eu conheço foram para elas. Porque ali era um negócio que juntava todo mundo. Não tinha um dono. Você ia disputar aquelas mobilizações. Depois a Uni e a UBS começaram a fazer as suas manifestações. Porque ali notaram que ali era um movimento muito estranho. Que era esse movimento dos 20 centavos, entendeu? Que era uma desculpa os 20 centavos. E virou isso, né? Aquela história, o gigante acordou. Qual foi o gigante mesmo que acordou, entendeu? Que Bolsonaro, a gente esquece, foi ontem. Bolsonaro deixou para o Brasil indicadores econômicos assustadores. Desemprego, fome, combustível quase R$8. Ah, não, mas foi a pandemia. Não foi só a pandemia, não. E a política dele na pandemia, se não fosse a gente ser um país federado, a gente estava tudo morto. Quantos aqui que estão nos assistindo perderam familiar na pandemia? Tem um amigo meu que disse assim, a política dele na pandemia foi desastrosa. Eu disse, desastrosa não, amigo, foi criminosa. Pois é, 700 mil morreram. Mas a culpa é dele? Sim, porque ele retardou o processo de aquisição de vacina. Se não fosse pelo governador de São Paulo, João Dória, se não fosse pelo governador Paulo Câmara em Pernambuco e outros que se moveram para fazer distanciamento social, para fazer quarentena, para fazer outras coisas, o governo federal não coordenou isso. Veja o risco que nós corremos. Eu tenho um amigo que entrou para fazer uma cirurgia de apêndice e nunca mais saiu, morreu ali, pegou Covid, inchou e morreu na UTI. Então, não é fácil. E a gente vê um país que passou por isso, que faltou oxigênio, e o Bolsonaro perder a eleição por um fio de cabelo, mostra que o desafio é muito grande, que a memória das pessoas está muito curta. O Bolsonaro e essa extrema-direita, ela é um mal para a sociedade. Elas quase mataram 1 milhão de pessoas nesse país durante a pandemia, por causa de negligência com a saúde. Quantos ministros da saúde teve o governo Bolsonaro? Quantos ministros da educação teve o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro zerou o orçamento de ciência e tecnologia do Brasil, gente. Hoje é outro Brasil. Você está dizendo que é perfeito? Não, eu acho que tem um monte de problema, mas que não existe comparação entre a barbárie e a civilização. O bolsonarismo ele é a barbárie, ele é o que há de pior na sociedade. Pois é. E é por isso que a gente sempre insiste aqui, né? Para que as pessoas não se furtem da política. Cada vez mais se interajam e participem mesmo da política da forma que achar necessária e conveniente. E eu não estou dizendo para as pessoas se filiarem a partido, mas assim, interajam e tentem saber o que está acontecendo, por que aquilo que o café está aumentando de preço, que a gente falou aqui, né? Por que o café aumentou de preço? Porque o ovo aumentou de preço.
né? Então, se interajam e se alimentem cada vez mais da política, porque a política é esse discurso que as pessoas querem, que você não entenda como é que está acontecendo na sociedade, com esse discurso aí de que político não presta, e aí está ditando formas e política que afeta a sua vida. Mas para a gente entrar nesse finalzinho aqui, né? nesse nosso papo tá gostoso, eu vejo que a direita, e aí direita pode-se ler extrema direita ou somente a direita, ela tem períodos de liderança, né? Como falamos aqui, Bolsonaro hoje ele é um líder da extrema direita e falamos aqui que exista um bolsonarismo sem Bolsonaro, ou seja, alguém que chegue, herde esse bolsonarismo e seja essa liderança. Eu, sinceramente, eu não consigo enxergar essa liderança que temos hoje na esquerda, que é o presidente Lula. Existem, obviamente, líderes, mas eu digo assim, não como um presidente Lula. E aí eu não estou querendo dizer que a esquerda tem que criar um Lula, porque cada líder tem sua particularidade, mas é do tamanho de Lula. O senhor acha que existe uma dificuldade da esquerda em renovar ou criar lideranças, ou Lula foi tão grande que ofuscou grandes líderes que surgiram na esquerda? Lula é único, né? Lula é maior do que o PT. Sim. Lula é uma liderança que sai aqui de Pernambuco, num pau de arara, vai para São Paulo, numa dificuldade imensa com Dona Lindu, com vários irmãos, e vira uma liderança sindical imensa no ABC paulista, vira deputado, candidato a governador, candidato a presidente várias vezes até ser eleito, em 89, em 94, em 98, né? Se elege, faz 2 governos que colocaram o Brasil no cenário mundial e um terceiro governo em que ele era a solução para barrar o avanço da ultradireita. O que seria o Brasil se nós tivéssemos perdido? Né? Bolsonaro no poder teria consumado o golpe institucional, o desmonte do STF, do Poder Legislativo. Eu não sou daqueles que acham que a política do campo progressista do Brasil acaba com Lula. Não acho isso. Quero lembrar a quem nos ouve que o ministro Haddad, quando candidato a presidente foi um candidato a presidente pela metade. O candidato a presidente era Lula. O vice era Haddad. Lula foi preso no meio do processo eleitoral, de maneira arbitrária. Né? Não sei se todo mundo lembra que deu-se por unanimidade no STF esse processo, porque se algum ministro não tivesse votado, cabia recurso. Entende? E ele foi preso. Haddad virou o candidato, mudou a chapa. Manuela Dávila virou a vice. E mesmo numa dificuldade dessa, o Haddad vai para o segundo turno, numa eleição em que a máquina federal era o Temer e operou pela eleição do Bolsonaro. E ganharam a eleição, mas não ganharam por uma ampla margem. Ganharam ali pau a pau. Então o Haddad, ele é um nome maiúsculo desse processo. Ele é um nome maiúsculo desse processo. E é um cara para a política jovem ainda. Eu digo para a política porque você tem um presidente da República com 80 anos de idade. Você tem um Bolsonaro com mais de 70. Entende? Então, Haddad ainda é um nome que não é um nome a se desprezar. Essa tentativa, que aqui o Gustavo falou, de parte da direita, da mídia, e uma parte da esquerda acaba embarcando nisso, de ficar criando ali uma confusão entre Lula e Haddad, isso é um jogo de imprensa. Haddad é um homem de confiança do Lula. É um ministro do Lula. Opera a pauta do Lula. Não existe uma divergência, um problema entre Haddad e Lula. Isso é uma confusão estimulada pela imprensa. E se gasta muita energia, somente nesses canais de YouTube esquerdoides, batendo no Haddad. Como se a correlação de força na sociedade fosse o Haddad que determinasse. Está aí esse debate do IOF. Né? Foi agora há pouco o debate do PIX. Um negócio que não tinha problema nenhum.
mas as redes sociais transformaram em outra coisa. Entende? Então eu acho que nós temos bons nomes. Acho que vão se construir outros bons nomes. Acho que o prefeito João Campos é um bom nome, que vai ganhar projeção nacional. Que o Eduardo Leite é um nome de centro, que luta para ganhar projeção. O Tarcísio é um nome de direita, que luta para ganhar projeção. Então a política não acaba com Lula e Bolsonaro, né? O Lula é um marco importantíssimo da política. É o presidente da República Brasileira mais relembrado, mais do que Getúlio, entende? E que mais realizou. Mas a gente pode ter outros nomes. Eu enxergo com tranquilidade isso. Acho que a esquerda brasileira, as forças progressistas, têm maturidade para isso. Lula, inclusive, tem um vice que o acompanha, que é um talento, se mostrou um republicano, um homem de centro, que é o Geraldo Alckmin. Tem ajudado muito o Brasil e pode jogar um papel importantíssimo, sendo vice de novo ou disputando o governo de São Paulo. Perfeito. E aí, professor, não posso... a gente não pode encerrar esse nosso papo sem entrar nesse debate que ele já é pauta antes mesmo do prefeito do Recife ser reeleito. Ele não era nem candidato, assim, na época ele era prefeito, obviamente, naturalmente candidato à reeleição, mas aí, o que eu quero dizer é que a eleição não tinha ainda começado, né? Então ele não era candidato, mas ele não era ainda candidato à reeleição, mas já era pré-candidato a governador. Não dito, ele nunca disse isso, mas naturalmente as pessoas já o colocando como pré-candidato a governador. Como é que o senhor enxerga essa polarização aí, João Campos e Raquel Lira? E aí, na sua visão, João Campos é realmente candidato a governador em 2026? Existe alguma possibilidade da governadora não disputar a reeleição? Cara, eu já escutei todo tipo de coisa. Eu acho que o prefeito João Campos é candidatíssimo. E é candidato dessas forças. É o candidato do presidente Lula. Acho que a governadora Raquel Lira é candidata à reeleição. Mas eu já escutei especulações que vão desde ela ser vice do Lula... Por isso que eu perguntei isso. Né, ao ela topar ser candidata ao Senado, na minha opinião, isso não existe. Acho que a eleição em Pernambuco de governador sempre foi um clássico. Nós vivemos aqui várias eleições duríssimas. Arraiz com Jarbas e outras eleições memoráveis, com disputas muito duras. Sempre fla-flu, né? Sempre fla-flu. E acho que a governadora reagiu à impopularidade muito bem nas eleições municipais. Mostrou-se uma articuladora política com uma habilidade razoável, uma habilidade interessante. A governadora ganhou Olinda, ganhou Jaboatão, ganhou Paulista, ganhou essa área norte da região metropolitana do Recife, ganhou várias cidades importantes do interior. O governador tem muita dificuldade na política. Parece não ter muita habilidade para reger a sua orquestra em vários momentos, né? Por isso que acaba, às vezes, derrapando em coisas que poderiam ser vitórias dadas, como, por exemplo, o aumento dos professores do Estado, em que o Estado deu, após um processo de luta do sindicato, quer dizer, não foi um presente da governadora, foi fruto de mobilização do sindicato, um percentual de 6 e alguma coisa. Mas ela desacumulou isso quando atrapalhou o processo de votação na Alep. Travou a pauta. Quando travou com a sua base a pauta. E aí o que ela tinha agregado na categoria, ela desagregou ali. Acho que o prefeito João Campos herda o talento da sua família, de Eduardo, de Arraiz. É um nome fortíssimo. As pesquisas mostram isso. É um jovem que tem feito um governo do Recife com muito talento, inclusive utilizando as redes sociais de maneira muito positiva. É um bom exemplo a ser seguido pelo governo Lula, de como usar as redes sociais pela positiva. Vários políticos aqui, que eu prefiro não citar, prefeitos da região metropolitana, tentam imitá-lo e não conseguem, acabam cumprindo um papel ridículo, porque isso que João Campos faz tem uma naturalidade, uma espontaneidade, um engajamento que lhe é próprio
Então, acho que vai ser uma eleição dura. Eu não acho que é uma eleição que o João Campos vai ganhar de barbada, que já está ganha. Não tem eleição ganha na República. Mas eu só acho que ele ganha. Eu torço e trabalho para que ganhe. O grupo político que eu participo vai apoiá-lo. Provavelmente caminha nesse sentido. Praticamente isso já está dado. E acho que o ambiente é o ambiente mais favorável à sua vitória. Agora, a eleição você só ganha depois que o voto é contado. Verdade. Eleição, tudo pode acontecer. Eu lembro aqui a eleição que o meu amigo, o deputado João Paulo, ganhou em Recife, em que o Roberto Magalhães deu uma banana para os repórteres, ele perdeu a eleição. Tem muito fator de subjetividade que você não controla, né? Então, tudo pode acontecer. Mas o ambiente é favorável, né? A governadora Raquel Lira vai enfrentar vários problemas. A governadora trabalha para ser candidata na base do presidente Lula, porque sabe a força que o presidente Lula tem no Nordeste e, em particular, em Pernambuco. E como é que ela vai conciliar o PL na base dela? Porque o ex-prefeito de Jaboatão luta para ser um dos candidatos a senador. E como é que ela vai juntar esse negócio? Então, são desafios, que aí são problemas que ela tem que resolver. É claro que não é ruim se ela for candidata na base do presidente Lula. Eu não vejo como uma coisa ruim, né? Eu acho que a gente precisa ter o máximo de apoio. Mas acho que o governo dela não é um governo que se situa pelas ações que tem no campo progressista. E como é que o senhor enxerga, em 2022, quando ela foi eleita, ela não declarou seu voto? Sim. Ela disse que não ia dizer em quem vota, e até hoje ninguém sabe em quem realmente ela votou. Hoje a gente tem uma governadora que ela busca esse apoio do governo federal, do presidente Lula. É natural ela dar essa jogada, ou, na sua visão, foi porque ela não declarou, mas apoiou ou votou no presidente Lula? Olha, Caio, se você me perguntar minha opinião é que ela votou no Lula. Historicamente, a história da Raquel é uma história em que o pai dela, ela, foram deputados por esse campo. O tio, né? Mas ela se elegeu principalmente apoiada pelas forças de direita. O diferencial dela foram dois. Um foi a fatalidade, que infelizmente acometeu sua família, seu marido ali, e isso acabou desequilibrando o processo eleitoral. E o outro foi o campo que lhe apoiou. Ela foi a candidata do bolsonarismo aqui. Ela foi a candidata dessas forças aqui, né? A candidata de Lula aqui era Marília Reis. Inclusive, naquele momento, juntou João Campos e Marília. Quando começou a reaproximação. Começou a reaproximação, que hoje já é um fato, já não é mais uma reaproximação, hoje eles já estão juntos, aliados. Já são aliados, já estão no mesmo campo. Então, ali, articulado muito bem ali no segundo turno, houve essa movimentação. Então, ali, por mais que eu acredito que a Raquel pode ter votado no Lula, isso não é o decisivo. O decisivo é que ela se elegeu apoiada por essas forças, ela ainda governa apoiada por essas forças. Me disseram algumas fontes que há uma influência maior do Partido Novo nela, que o PSD, nesse governo dela, e que essa influência tem ajudado o governo a se ajustar. Mas isso é um processo de idas e vindas, ainda é um governo com muita fragilidade na política. Eu não enxergo o núcleo político do governo. Mesmo problema, não existe governo exitoso sem núcleo político. Isso na política é quase impossível. Entende? E não tem um núcleo político no governo. Então, a governadora erra muito, né? A governadora conduz muito mal e acaba tendo uma reprovação muito grande. Isso a gente vê nas pesquisas e vê na rua. A violência muito alta, o problema de segurança pública muito alto, a criminalidade muito alta. Por mais que o governo tome ações tentando reagir, não conseguiu. Pernambuco está entre os estados mais violentos do Brasil. Perfeito. E aí, professor, a gente vai chegando ao final, né? Queria agradecer a você que assistiu ao vivo, você que está nos assistindo, que não seja ao vivo, mas está nos assistindo ou nos escutando no seu podcast, no seu plataforma de streaming.
no seu carro, na sua casa, fazendo sua comida, sua jantar pro Dia dos Namorados, enfim. Quero agradecer, professor, porque aqui nós tivemos uma verdadeira aula, né, fazendo jus aí à sua formação de professor, né, falando sobre o cenário político, o cenário geopolítico nosso, né, tanto local, nacional e internacional. Né? Renan, o QR Code. Direito ou esquerdo? Aqui? Nosso lado esquerdo, né? Sempre pela esquerda, né, professor? Melhor pela esquerda. Então, acesse aí nosso QR Code. Né? Nosso QR Code você vai escutar nas plataformas de streaming, nosso podcast, nosso YouTube, nossas redes sociais. E aí vou deixar também, professor, seu Instagram para que as pessoas possam também estar acompanhando. Qual arroba? @Thiago com H, Modenesi, Modenesi. Vamos deixar também o arroba do professor para que as pessoas também possam estar achando. E aí, professor, para finalizar, a gente sempre tem uma pergunta aqui para os nossos convidados. Na sua visão, na vida, nem tudo é política ou tudo é política? Na vida nem tudo é política, mas a política influencia tudo. Perfeito. Perfeito. A gente gosta de fazer essa pergunta porque cada um tem uma visão dessa... Tem um mundo para dar uma resposta nisso. Eu ontem publiquei um artigo analisando a série DNA do Crime, que está hoje na Netflix. Assisto. A série só é possível porque você tem um governo federal que hoje incentiva o cinema nacional, o audiovisual nacional. Então, nem tudo é política, mas a política influencia tudo. Se a gente vivesse ainda o que viveu no governo Bolsonaro, o desmonte da Ancine, dos incentivos ao cinema nacional, nós não teríamos hoje uma vencedora do Oscar, como Ainda Estou Aqui, né? E várias produções como Agente Secreto e outros sendo produzidos e já apontando para a possível disputa do Oscar. Então, como dizia o poeta Bertolt Brecht, quem não faz política tem a vida decidida por quem faz. Então é melhor fazer, né? Porque nós não podemos deixar que quem decida a nossa vida sejam os outros. Passar cheque em branco nunca é uma boa opção. Verdade. Então é isso, gente. Muito obrigado para você que, repito, você que está nos assistindo ao vivo, você que está nos escutando, nos assistindo depois desse ao vivo que ficou na plataforma de streaming, seja no YouTube, no Spotify. Então é isso. Nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe o professor nas redes sociais dele, acompanhe a gente para estar sabendo do cenário político. A gente também fala de política na ponta, política da forma política mesmo de ser falado, mas também a gente fala de política da forma mais leve, da forma mais branda, para que você que não curte muito falar do cenário, mas que também não passe cheque em branco, né? Estamos aí nos aproximando. Falta pouco, mas ao mesmo tempo já está batendo na porta as eleições. E para que você olhe para o cenário político que vai se avizinhando e escolha da melhor forma para aquelas pessoas que vão estar nos representando, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa de Pernambuco, e fazendo um mandato mais participativo, mais coletivo. Então, é isso. Um cheiro no coração para todo mundo. E fiquem ligados, hein? Próxima semana tem um convidado massa, convidado arretado. E é isso, professor. Valeu, até a próxima e volte sempre. Eu que agradeço o convite, Caio. Quero aqui dizer que a mensagem que a gente deixa é uma mensagem de esperança. Eu sou daqueles que acreditam no Brasil, acreditam em Pernambuco e acham que nós vamos viver cada vez dias melhores. Acho que isso está sendo construído e que a gente vai, cada dia que passa, lutar por um Brasil mais democrático, mais inclusivo, mais soberano, mais feliz, né? E teu trabalho aqui é um trabalho excelente que ajuda nesse debate. Muito obrigado pelo convite. É isso. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. E te liguem. A política está em tudo e a gente te prova. Até a próxima.